Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, assim é que é, para debater o país, mas à direita. Ora, os convidados desta semana são o Vasco Rato à minha esquerda e o Rui Ramos à direita. E o que é que vamos falar? É incontornável abordarmos as eleições no PSD, mas também na agenda segue-se o Congresso do Chega e, para terminar, o confinamento ou a ameaça do novo confinamento. Nas notas finais, vamos a uma gracinha de Mário Centeno que afirma que é preciso e urgente começar a reduzir o crescimento da despesa permanente. Ora bem, Rui, situação no PSD depois das eleições. Primeiro, estavas à espera da derrota de Paulo Rangel? Tinha-me parecido que a campanha de Paulo Rangel não estava a correr bem nos últimos tempos. Nas últimas 2 semanas. Havia ali uma relutância do próprio candidato em esclarecer aquilo que ele próprio tinha lançado, tinha colocado como uma matéria de esclarecimento, que era a posição perante o Partido Socialista, depois de próximas eleições. As perguntas eram-lhe feitas, Paulo Rangel tinha adotado aquela estratégia de dizer que não falava de cenários. Bem, em política tem de se falar de cenários, não falar de cenários é evadir a questão. E, portanto, eu penso que isso poderá não o ter ajudado no sentido em que me parecia que uma parte do sucesso que ele podia ter dependia desse ambiente de esclarecimento para o qual ele depois não estava a contribuir ele próprio. Portanto, isso parece-me que aconteceu. E depois, aquilo que entretanto também soubemos sobre o desenrolar da própria campanha, o tipo de campanha. É verdade que isso já foi salientado depois em tempo de autópsia, em tempo de pós-mortem das eleições, mas Rui Rio terá feito no PSD uma campanha muito mais eficaz, agora chamam os call centers, não é? Do que Paulo Rangel poderá ter feito. Mas qual é que achas que foi o erro de Paulo Rangel na questão da campanha? Visto de fora, e sem entrar dentro do PSD, dentro das máquinas do PSD, parece-me ter sido o de não ter explorado aquilo que era o seu próprio trunfo. Isto é, perante uma ambiguidade de Rui Rio, ele deveria ter sido muito claro e aparentemente contribuiu para a ambiguidade. Isto é, quando um candidato, que é o challenger, quer dizer, que vem desafiar alguém que está no poder e que uma das principais críticas que tem a quem dirige o partido é uma falta de clareza de posicionamento em termos de oposição. Criticou, não faz bem a oposição, não é suficientemente distante do Partido Socialista. Quando alguém faz isto e depois ele próprio, no seu comportamento, no seu discurso, dá quase a entender que está na mesma situação. Aliás, Rui Rio explorou isso, chamou-o zigue-zagueante, que também não era claro. Isto é, deu a entender que Paulo Rangel estava precisamente na mesma situação dele e iria fazer a mesma coisa. A partir desse momento terá talvez diluído um bocadinho aquela tensão, o confronto que poderia explicar talvez uma maior mobilização a favor dele. E achas que foi isso ou até um bocado mais do que isso? Porque eu lembro quando foi da entrevista à RTP ao Vítor Gonçalves, estava a ouvir Rui Rio e Paulo Rangel e às tantas fiquei com a sensação que Paulo Rangel estava a declamar um receituário que não era o dele, em que ele ainda não tinha pensado muito bem e, portanto, aquilo parecia um bocadinho artificial. Ou seja, ele deixou de ser genuíno a partir de nessa altura e isso deve-lhe ter custado, em minha opinião, pelo menos, deve-lhe ter custado a adesão com que as pessoas encararam a sua candidatura logo do início. Sobretudo as pessoas que o viam como alternativa à linha de Rui Rio, quer dizer, que esse é que era o ponto. Essa havia quem o visse como diluiu-se. alternativa. E ele diluiu um bocadinho essa diferença e quando diluiu essa diferença, outras diferenças começaram a surgir que talvez não o tivessem favorecido. Pois. Isto é, do Rui Rio ser há mais tempo líder do PSD, de ser líder do PSD, o de estar há mais tempo na política interna a ser protagonista, o de poder dizer que as coisas nem sequer lhe estavam a correr muito mal, via-se as eleições autárquicas. Isto é, houve depois toda uma série de outras coisas que começaram a jogar a favor de Rio. Vasco, a mesma pergunta para ti. Surpreendeu-te?
Quer dizer, não deixou feliz, como é sabido. Surpreendeu-me, não inteiramente, na medida que, como o Rui, também achei que as últimas 2 semanas, sensivelmente, não têm corrido bem, não correram bem por E porquê é que achas que isso aconteceu? Porque nós tínhamos assistido a um início fulgurante de campanha de Paulo Rangel, com posições muito claras em relação a uma série de assuntos. O que é que aconteceu a partir do meio da campanha para começar a aparecer essa ambiguidade? Bom, uma das coisas que aconteceram é que Rui Rio fez uma excelente campanha. Com o pouco que tinha, fez uma excelente campanha. Quer dizer, excelente campanha, pelo menos para as pessoas que votaram nele, porque a campanha foi essencialmente esta lenga-lenga das elites e do aparelho, como Do se ser o presidente... livre, não ser livre. Está bem, mas como se o presidente do partido que controla a máquina não tivesse aparelho, quer dizer, as carrinhas, aquelas coisas todas. Portanto, outra coisa que não gostei foi esta ideia que havia um tipo ali sério, não é? Que Rio era sério e, portanto, tinha de ser Rui Rio. Portanto, fez uma boa campanha com aquilo que tinha e acho que Paulo Rangel, a certa altura, não conseguiu descolar desta ideia que não estava preparado para ser Primeiro-Ministro. Tanto quanto eu sei, quer dizer, a preparação tanto de Rangel de Rio não é muito diferente. Quer dizer, terá experiência numa Câmara, na segunda maior Câmara do Porto. Mas Nunca ninguém está preparado para ser. Nunca ninguém está preparado. Sejamos Portanto, mas é isso. Mas, quer dizer, Rangel não conseguiu descolar disso e depois houve uma certa ambiguidade no discurso, sobretudo a partir do momento em que é apresentado o programa e aquelas linhas, o começa bem, depois há ali um desvio, na minha opinião, mas de qualquer forma, vamos lá ver, no universo de 38.500 pessoas, a diferença foi 1.700, portanto, estamos a falar de um partido que... Mas houve quase 10% de abstenção. Claro, mas estamos a falar de um partido que está dividido, que está claramente dividido, não em relação ao Rio ou Rangel como personalidades, mas em relação ao rumo, não é? Porque eu creio que muita gente que apoiou Paulo Rangel apoiou por achar que há um posicionamento alternativo ao do Rui Rio, que é este posicionamento centrista, esta coisa da centro-esquerda, etc., que ele, aliás, repetiu ao longo de 4 anos. E derivado desse posicionamento, uma estratégia que é colocar o PSD ao centro e disputar o eleitorado do PS, o que, na minha perspectiva, está errado, porque abre imenso espaço ao Chega e à Iniciativa Liberal e permite uma outra coisa, permite que António Costa também ele se coloque mais ao centro. E, sobretudo, quando Rui Rio diz que, caso perca as eleições, está disposto a viabilizar o governo de António Costa, isto depois retira-lhe muita legitimidade para agora, em campanha eleitoral, dizer que a governação dos últimos 5 anos foi tenebrosa. Portanto, como é que eu posso dizer, olhem para os últimos 4, 5 anos, esta governação foi péssima, mas estou disposto a viabilizar isto no futuro. Quer dizer, não é possível. E acho que é este o posicionamento estratégico que está errado. De qualquer forma, os militantes do PSD votaram e pronto, quer dizer, é inteiramente legítimo. E achas que o PSD se vai fraturar? Ou aquele apelo que Paulo Rangel fez no discurso de derrota, de assunção de derrota, vai pegar? Fraturar eu não diria, eu diria que há claramente 2 linhas com ideias muito diferentes sobre aquilo que se deve fazer tanto do ponto de vista tático como estratégico. Acho que o PSD corre um risco muito sério se, porventura, o Partido Socialista ganhar e Rio viabilizar um governo do PS. Isso aí, nessa altura, é que eu acho que pode ser muito complicado. Mas Rio, neste momento, eu acho que os militantes do PSD, que é o meu caso, claramente, prefiro Rio como Primeiro-Ministro do Costa. E, portanto, quanto a essa escolha, não há dúvidas. Agora, também cabe ao líder do partido unificar, não são os derrotados que têm de tomar essa iniciativa. Rui, achas que o eleitorado do PSD fica, ou melhor, não é o eleitorado, esta questão fica sanada num partido e a partir de agora quem perdeu vai achar ou vai apoiar Rui Rio no combate com o Partido Socialista? Olha, eu acho que o Rui Rio pode tirar as lições erradas desta vitória. Eu acho que ele teria
convir-lhe-ia talvez pensar no facto de, sendo líder do PSD há 3 anos, irá fazer 4 anos no princípio do ano que vem, já ter sido sujeito a 2 desafios. Nos 2 desafios, ter sido quebrado o eleitorado do PSD, isto é, os militantes do PSD a meio. Portanto, ele não convenceu mais gente desde a última vez, nem desde a primeira. Vimos desta vez até gente que tinha estado a colaborar com ele, como Moraes Sarmento, como Miguel Poiás Maduro, a passar para o outro lado, Moraes Sarmento a pelo menos não o apoiar. Há um problema de Rui Rio no PSD, há gente que não acredita nele. E essa gente não é pura e simplesmente uma facção do PSD que esteja a recusar, como disse, a gente variada. Portanto, ele tem que pensar que aquilo que ele está a propor ao PSD, o posicionamento que ele está a tentar colocar o partido, coloca problemas ao PSD, a muita gente no PSD. E provavelmente até colocará problemas a pessoas que votam nele, mas pensando que ele pode lá chegar ao poder e, portanto, estão a votar nele sem acreditar naquilo que ele está... isto é, acreditando mais nele do que naquilo que ele diz. E sim, para isto não ser uma espécie de vitória, mais uma vitória de pirro, isto é, de vitória em vitória até a derrota final, eu acho que ele deveria pensar na necessidade de provavelmente sair daquela zona de conflito, não vou chamar conforto, porque parece que o conforto não é uma coisa que o estimule muito, ele estimula-se mais com o conflito, com o azedume, com o ressentimento, com o picar, o estar picado, isto é, sair um pouco daí, estender mais a mão, e já que toda a gente no PSD geralmente gosta de falar de Sá Carneiro, falemos também de Sá Carneiro para lembrar que quando ele faz a Aliança Democrática em 79, depois de uma ruptura no PSD, mas ele vai buscar também gente que tinha estado contra ele no PSD, aliás, pessoas que até tinham saído do PSD contra ele, como Carlos Macedo, por exemplo, tinha saído no fim de 75, como Carlos da Mota Pinto, que em 1980 regressa, também tinha saído em 75, regressa, e aliás até o mandatário da candidatura do general Soares Carneiro à presidência da República. Isto são pessoas que Sá Carneiro foi buscar. Portanto, eu acho que convém... E achas que o Rui Rio vai ser capaz de fazer isto, dar este salto? A questão aqui é exatamente uma questão de capacidade, não é uma questão de vontade. Imagino que Sá Carneiro também não tenha feito isto também com excessiva boa vontade, apesar de alguns... Por exemplo, Carlos Macedo depois torna-se um sacarneirista terrível, quer dizer, e portanto, às vezes converte-se as pessoas quando se lhes estende a mão. Eu creio que ele tem de aproveitar também o que Paulo Rangel, apesar de tudo, conseguiu nesta campanha. Isto é, podemos criticar Rangel, mas ele inicialmente também conseguiu uma coisa, que foi, pelo menos, levar Rui Rio a dizer que não queria o Bloco Central e que não faria Bloco Central. Isto é, pelo menos ele colocou-se nessa falaste do Bloco Central, posição. É curioso. Rui, se nós formos ver, os 52,5% do eleitorado do PST que escolheu o Rui Rio, escolheu o Bloco Central. Isto não quer dizer que... Não sei se escolheu o Bloco Central. Neste sentido, o Bloco Central, de acordo de incidência parlamentar entre o Partido Socialista e o PSD. Não é a mesma coisa que o Bloco Central. É nesse sentido que eu estou a falar. Isto não pode querer dizer que uma boa parte da sociedade portuguesa quer os 2 partidos no poder, o PSD não, e o PS. porque eu acho que há gente que... Muita gente terá... Enfim, não estamos na cabeça das pessoas, mas suspeito que muita gente tenha escolhido Rui Rio por aquilo que algumas sondagens, aliás, publicadas na última semana, era quem podia melhor derrotar António Costa. Eu acho que no PSD, como aliás naquela parte da sociedade portuguesa que não se reconhece nesta governação dos últimos 6 anos e no domínio do Partido Socialista durante 20 e tal anos, há a procura da efetividade também, isto é, de alguém que seja capaz de derrotar António Costa, dizendo o que tem a dizer. Rui Rio tem aquele plano. Aquele plano é o plano de, por um lado, colar-se um bocado ao PS, por outro lado, curiosamente, até mais ousado do que Paulo Rangel, dizendo que para ele não há nenhumas linhas vermelhas, isto é, nem para um lado nem para o outro. E, portanto, há a ideia de que com o Rui Rio talvez seja possível soluções para o PSD chegar ao poder que não seriam com o Paulo Rangel. Isto é, se ele conseguir convencer o PS a apoiá-lo em 2 orçamentos e o PSD puder governar assim,
Imagino que haja militantes do PSD que digam, olha, sim senhor, se conseguir convencer André Ventura a não reivindicar aquelas coisas que ele quer reivindicar e também lhe viabilizar um governo do PSD, também, quer dizer, aliás, Rui Rio é muito hábil, foi habilmente ambíguo a esse respeito, quando disse que André Ventura tinha de se moderar. Não se percebe o que é que se queria dizer moderar. Podia ser naquelas coisas que ele diz em relação à sociedade portuguesa ou moderar-se nas reivindicações que está a fazer em relação de ministérios, em relação ao PS. Portanto, só para dizer, isto é, acho que uma parte do voto em Rio não é um voto do género, não, nós queremos todos juntos e todos a fazer a mesma coisa, porque creio que esse eleitorado também já percebeu que o PS não vai fazer reformas, não quer fazer reformas, quer por ideologia, quer por interesse de poder. Acho que isso é claro e algum das pessoas que votaram o Rio provavelmente pensam que o Rio também sabe isso. Vasco, mesma pergunta para ti. Isto não quer dizer que há uma boa parte do eleitorado que está a querer juntar PSD e PS? Isto é um bocadinho como a galinha e o ovo, o ovo e a galinha. Nos últimos 4 anos não se fez a oposição, não se expôs os erros, não se expôs os problemas do país. E, portanto, quer dizer, as pessoas também não nascem ensinadas politicamente, não é assim? Portanto, o PSD dos últimos 4 anos... O que estás a querer dizer é que o PSD não apresentou uma alternativa nos últimos 4 anos. É isso que eu estou a dizer, quer dizer muito claramente, não é? E nem sequer fez críticas contundentes a tantos problemas e ao estilo da governação do Partido Socialista. E, portanto, neste momento também não choca que as pessoas não achem que as coisas estão tão más, tão negativas, como elas, eu acho, na realidade estão. Porque esse trabalho, quer dizer, não se pode de um dia para o outro dizer que está tudo mal, quer dizer, tem-se de fazer oposição ao longo do tempo. Isso não se fez. E, portanto, esse sentimento... Quer dizer, porque isto é uma coisa absolutamente surrealista, não é? Que é dizer, estes tipos foram maus nos últimos 6 anos, mas agora vamos deixar isto andar viabilizando 2 em 2 anos orçamentos. Não é propriamente uma visão sobre o país e não é particularmente mobilizadora, porque se eu tenho a convicção que isto foi uma má governação, tenho a responsabilidade de apontar uma visão alternativa. Isso não foi feito. E quando se diz que vamos viabilizar, é como se dizer, pá, tanto me faz, venha o PS, venha o PSD. Quer dizer, e é o próprio líder do PSD. E achas que António Costa fica mais sossegado com esta vitória? Abriu o champanhe, com certeza que sim. Quer dizer, isso não me parece controverso. O Santos Silva disse-o de uma forma muito clara, o Manuel Alegre também. E acho que António Costa tem tudo a ganhar com este desfecho, porque sabe que tem uma apólice de seguro e sabe que tem um parceiro na gestão do establishment, do status quo. E provavelmente pensará que consegue ganhar as eleições na disputa desse eleitorado que Rio também pretende disputar. E ao mesmo tempo verá, creio eu, o Chega e a Iniciativa Liberal a crescer, portanto, para António Costa é ótimo, aumenta o número de players com quem ele pode negociar. O António Costa dorme mais descansado? Não sei. Isto é, provavelmente, sim, provavelmente dormirá porque pensa que sim. Isto é, que se ficar à frente, mas na prática? Terá... Na prática eu não sei, quer dizer, porque resta saber se Rui Rio tem razão no percurso que seguiu. Eu acho que essa é a dúvida que também ficou. Será que ele tem razão, não tem razão? Será que ele vai ganhar fazendo aquilo que fez, tendo feito aquilo que fez? Rui, mas já há uma... que é que vai... Mas ele já fez isto há 2 anos atrás e perdeu. Sim, teve um desastre. perdeu. Não, mas era isso que eu ia dizer. Resta saber também o que é que ele vai fazer. Exato. O que é que ele vai fazer agora? Por exemplo, uma coligação pré-eleitoral com o CDS mudaria um bocadinho as coisas, porque criaria um compromisso, isto é, um bloco, quer dizer, que seria menos provável que nós esperássemos a apoiar um governo do Partido Socialista, por exemplo, quer dizer, portanto, iria polarizar durante a campanha eleitoral, pode fazer isso. Agora, atenção, a oposição
aquilo que nós chamamos uma alternativa ao Partido Socialista, obviamente, constrói-se com uma crítica ao governo socialista, constrói-se com propostas alternativas ao governo socialista, isto é, um enfoque na economia, baixar impostos, um enfoque numa concepção de serviços de saúde e educação, que não é aquela visão estatista do PS. Consegue-se com isso, mas consegue-se também com uma equipa credível, isto é, com uma equipa para que dê às pessoas, só para dizer, que dê às pessoas que vai ser governado por melhores, por gente melhor do que aquela que o Partido Socialista tem e, sobretudo, também por uma equipa mais aberta do que o Partido Socialista tem. O Partido Socialista de António Costa, neste momento no governo, é uma pequena facção de familiares, de amigos, antigos, é uma coisa muito fechada. Mas isto leva-nos agora para uma outra tem de dar a perspectiva. ideia que com ele vai ser uma coisa completamente diferente. Isto leva-nos para outro plano. A esse nível também. No fim de semana houve também o Congresso do Chega. E o Chega, com o reforço da posição de André Ventura, percebeu-se que olhou para esta eleição a esfregar as mãos na esperança de vir capitalizar aquele eleitorado mais conservador do PSD que não se vai rever em Rui Rio. O que é que tu achas? Pois, não sei, quer dizer, o Congresso do Chega deixou uma coisa clara. Para o Chega, para André Ventura, o inimigo número um é o PSD, é o CDS. Vamos vencer o PSD, foi o grande desafio que ele lançou ao partido. Não é vamos vencer o PS, é vamos vencer o PSD. A hostilização ao CDS, que nem convidou para o Congresso, repetidamente fez questão de dizer que não existia. O Chega teve bons resultados nas presidenciais com André Ventura, teve também resultados bons também nas autárquicas. Neste Congresso demonstrou, os jornalistas chamaram a atenção para o facto da lista lá para o órgão principal, um quinto na disputa entre as listas, havia uma lista que não estava completamente conotada com a André Ventura e terá tido um quinto dos lugares, ou um quinto dos votos, e os jornalistas pensaram que isso poderia ser um fim ou uma limitação do poder da André Ventura. Não, provavelmente tem de ser entendido ao contrário. Isto é como uma expansão do partido para além de André Ventura e, portanto, devia preocupar mais os rivais de André Ventura nos outros partidos do que propriamente achar que, bem, ele também tem ali mais gente que não se revela nele. Quer dizer que o partido está a crescer e é outras coisas. Agora, isso provavelmente tornou o Chega mais difícil de encaixar numa solução de alternativa ao Partido Socialista, porque o Chega, com estes bons resultados, o grande objetivo é ter bons resultados. E como é que o Chega está a pensar ter bons resultados? Obviamente não é enfrentar com o Partido Socialista, é enfrentar com o PSD e com o CDS. E, portanto, vamos ter aquilo que vimos neste Congresso, que é a linha da André Ventura é, sobretudo, a dizer coisas chocantes para indignar a esquerda, para o tornar o centro da conversa, como, por exemplo, aquela invocação de Deus, pátria e família, que ele fez nitidamente. É uma provocação. Aliás, ele disse, vamos atacar por isto? Não, ele disse, eu espero que me venham atacar por isso. Era o que estava implícito na conversa. Eu espero que na segunda-feira todos os jornais, os editoriais daqueles jornais bem pensantes, todos sejam sob o grande perigo que é André Ventura, que é para dar a entender ao eleitorado da direita, se querem alguém de direita, têm de vir ter comigo. Portanto, agora, claro, esta linha que é chocar a esquerda, mas deixar a esquerda no poder à mesma, quer dizer, deixar a esquerda lá no poder, não fazer nada para tirar a esquerda muito indignada e muito chocada, mas sempre a governar-nos, quer dizer, que parece que é a linha do Chega, não é a linha que propriamente nem interessa à direita nem ao país. Vasco, André Ventura está nas suas 7 quintas? Eu presumo que sim, eu estaria. E estás a ver uma parte do eleitorado do PSD a transitar para o Chega? Estou a ver uma parte do eleitorado do PSD a votar na Iniciativa Liberal e outra parte a votar no Chega. Aliás, é preciso recuar no tempo e perceber que o Chega e a Iniciativa crescem da forma como crescem por causa de Rui Rio. Não é? É Rui Rio em 2019, que é responsável por isso. E esta mesma orientação de Rui Rio, que pretende agora seguir, outra vez, eu acho que abre espaço a esses dois partidos. E o problema com isso não é agora, é daqui a uma outra eleição, ou daqui a 2 eleições, porque quanto mais tempo se dá a estes partidos para crescerem e se consolidarem, mais difícil é depois o regresso
ou torna-se praticamente impossível. Portanto, torna-se um elemento estrutural do sistema partidário. Esse é o grande problema, eu acho que este é o grande erro e por isso é que discordei e discordo desta estratégia de Rui Rio. Mas o Chega também se está a transformar, que ser num clube de fãs do André Ventura, porque agora há uma coisa espetacular que foi esta... Eu digo isto sem... Eu devo dizer uma coisa sobre o Chega. É esperado por alguma comunicação social que não basta não ser do Chega, é preciso ser anti-Chega. Eu não sou anti-Chega. Eu compreendo as razões que levaram ao crescimento do Chega, eu compreendo que há muitos portugueses que não gostam do sistema e têm ali um mecanismo de representação, e é muito importante ir ao encontro desses portugueses, sobretudo os partidos PSD, CDS, devem ir ao encontro desses portugueses, se não vão, então o André Ventura vai. Há coisas que me perturbam no Chega. Uma é a falta de definição de políticas públicas, mas o que verdadeiramente me perturba no Chega... Falta de quadros. Não, isso é um problema do Chega. É esta coisa sobre os ciganos e os africanos, não é? Eu acho que Portugal é um país que tem uma longa tradição de convivência. De integração. De integração. E acho que os líderes políticos, todos eles têm a responsabilidade de encorajar que os seus apoiantes olhem para um país e tentem construir um país que não vê cor. E o André não faz isso. Portanto, isso distancia-me profundamente do Chega. Agora, não deixa de ser interessante verificar que isto cada vez é um one-man show, não é? Porque agora, com a alteração dos estatutos, o André Ventura escolhe todos. Pois. Todos os candidatos. E é um risco para o próprio partido. Bom, você está com o dia D, já percorremos 2 etapas do programa, ainda falta o alegado, prometido, desejado por algumas pessoas, confinamento. Vasco, estamos à beira de ter mais uma histeria à volta do Covid? Não estamos à beira, já estamos. Em plena histeria novamente. E eu começo a ficar muito cansado disto. Acho que estes governos começam a recorrer a uma coisa que deve ser verdadeiramente excepcional. Quer dizer, nunca se deve fechar uma sociedade. E se fecha uma sociedade é porque há um risco enorme. E tu achas que esse risco não existe? Eu acho. Quer dizer, eu acho que a gente não pode continuar ano a ano a fechar o país porque há uma nova variante e depois não há vacinas, não sei o quê, porque isto aparentemente, eu não sou cientista e não enfim, é a sensação que eu tenho. Consumimos a informação que nos dá. Sim, sendo certo que também acho que os cientistas dizem tantas coisas, enfim, mas eu acho que não é viável nós estamos a abdicar das nossas vidas, que na prática é isso, quer dizer, a vida é feita de riscos, é uma questão de saber se este risco é suficiente. Eu acho que já chega, sinceramente, não vejo a necessidade de fazer mais confinamentos e depois algumas destas regras não cabem na cabeça de ninguém porque são nonsense. Reparem que vamos poder andar a conviver uns com os outros durante o Natal, mas depois nos 10 dias seguintes, temos de estar todos fechados em casa. Mas por isso é que aparece essa regra da semana em casa. Exato, mas o mais sensato é então não permitir o convívio, mas não é assim? Isso para ti em termos eleitorais. Pois. E convenhamos que agora esta histeria, não é? E as senhoras e os senhores na rua já com as máscaras e tudo, coisa que eu me recuso a fazer. Mas tudo isso dá imenso jeito, não é? Porque temos um governo que está a cuidar dos Salvador da pátria, e os portugueses, como gostam muito do Pai Natal, Santa Claus, Estado, é tudo a mesma coisa, não é? Alguém que nos diga o que fazer, acho que é a solução, enfim, ideal para António Costa. Rui, esta conversa toda, este alarmismo que está a ser feito, pretende anestesiar a sociedade e deixar ao Governo ter mais margem de manobra para fazer coisas que normalmente não se poderia fazer? Eu acho que, sobretudo, revela... É uma confissão que devia ser inquietante sobre a incapacidade do Estado, do Governo e do Estado. Nós já percebemos que não se vai conseguir erradicar este vírus. Temos que aprender a ver. Porque está já entranhado aqui no mundo ocidental, está espalhado no resto do mundo, portanto, mesmo que fosse possível ter aqui tudo muito isolado,
viria, quer dizer, a não ser que nos fechássemos completamente. E depois também já percebemos que o confinamento tem custos enormes, quer dizer, custos desproporcionados até em relação à própria epidemia. Isto é, custos na educação, custos na própria saúde, custos na economia, isto é uma devastação social. E, portanto, não podemos ter, e como já percebemos que isto também vai ser sazonal, quer dizer, como a gripe, não podemos ter todos os anos 2 ou 3 meses em que decidimos vamos destruir a sociedade. Isto é uma espécie de... Há um filme que é a Purga, quer dizer, em que eles se matam uns aos outros durante uma noite. E aqui vamos 2 ou 3 meses destruir negócios, destruir a vida das pessoas, destruir a educação, destruir a saúde, psicológica. Quer dizer, vamos fazer assim uma espécie de carnaval doido, de canibais. Quer dizer, estas durante... medidas meio duras significa que o Governo já percebeu que a sociedade não está disposta a tolerar aquilo? Não, eu acho que o que já percebemos é que, aparentemente, quer dizer, o Governo não é capaz de fazer outras coisas, quer dizer, porque nós já percebemos várias coisas. Quer dizer, percebemos, há as vacinas, mas é preciso uma terceira dose de vacinas. Há, por exemplo, a questão da testagem, quer dizer, sim, as pessoas que, se houver testagem, as pessoas que são identificadas como positivas tendem, sabe-se isso, tendem a infectar menos as outras pessoas, porque se isolam, etc. Portanto, porquê é que não se assume que essa é a prioridade? Vamos vacinar, vamos testar, vamos pôr a cada esquina, quer dizer, maneira de testar. Isso é caro, mas é mais caro do que destruir toda a sociedade durante 2 ou 3 meses, todos os anos. E porquê é que as vacinas, mal o almirante Gouveia e Melo saiu de lá, começou tudo a correr imediatamente mal? Quer dizer, mal. Portanto, o que nós temos aqui, basicamente, é uma incapacidade, ao contrário do que toda a gente disse, que era isto provava que o Estado, que dependíamos do Estado e que o Estado... Não, isto prova é que o Estado não é capaz, o Estado, o Governo, os serviços centrais não são capazes de lidar com uma situação destas, por uma questão política, têm medo de fazer isto, por desorganização, por incompetência, por uma quantidade de coisas. E isto prova também que é necessário repensar o que é que podem ser os serviços de saúde públicos, que provavelmente não podem estar simplesmente a continuar a ser assentes por ideologia, por mania, como os desta geringonça, nas prestações do Estado. Isto é, tem de ser, os serviços públicos de saúde têm de ser provavelmente pensados como uma integração entre serviços públicos privados, do setor social e nestas emergências ser tudo mobilizado e tudo coordenado para enfrentar. Portanto, eu creio que é a relutância de pensar as coisas de outra maneira, por exemplo, a questão dos serviços, e depois a incapacidade, a incompetência para criar mecanismos como os da vacinação e como os da testagem, que podiam, muito provavelmente, ajudar-nos a lidar com este género de situação. Eu creio que é isso que está a levar-nos para esta coisa absurda que, em alguns países, na Holanda, na Bélgica, na Itália, já está a provocar revoltas, já há gente na rua a tirar coisas, etc. Um dia qualquer... Porque, de facto, a epidemia, sim, a epidemia é para ter cuidado, sobretudo com populações tão envelhecidas como a nossa. A gripe já mata muita gente, não queremos ter depois em cima da gripe o coronavírus também a matar muita gente, mas creio que já se percebeu, através das vacinas, através da testagem, que há maneiras de limitar isso sem ser necessário pôr toda a gente em casa. Bom, chegamos ao final das 3 partes do programa, mas ainda temos as notas finais. E nas notas finais eu escolhi, da minha responsabilidade, uma intervenção do digníssimo Governador do Banco de Portugal, ex-Ministro das Finanças, Mário Centeno, que disse hoje que Portugal tem 2 a 3 anos para reverter o aumento da despesa permanente. Vou-te pedir para comentar, que eu vou abster. Não, só me apetece rir. É uma falta de tupete, obviamente, não é? Quer dizer, um descaramento. O homem que nos últimos 5 anos, quando era Ministro das Finanças, tudo fez para aumentar a despesa. Aumentou a despesa real, não é?
Quer dizer, agora vem dizer, afinal, temos de fazer qualquer coisinha, sem pedir desculpa. Quer dizer, se ele dissesse, afinal, equivoquei-me, os últimos anos foram um engano e agora vamos ter de resolver o problema que eu criei, se ele dissesse isso, tudo bem. Agora, assim, olha, tupete, é descaramento. Rui, isto é o problema de quem já percebeu que as taxas de juros vão subir e temos um problema de dívida pública grave. Pois, mas são coisas que lhe foram ditas e que ele provavelmente devia saber antes. Isto é, toda a gente devia ter percebido há muito tempo que a situação de taxas de juros muito baixas, como aquelas que tivemos desde 2013, 2014, não era uma situação permanente. Sim. E, portanto, ele devia ter visto isso quando se tornou Ministro das Finanças em 2015. E a despesa aumentou de 86 mil milhões de euros para e mais, não foi só um aumento da despesa, foi um aumento da despesa à custa de tudo e de todos, isto é, à custa do investimento público, à custa dos serviços públicos, isto é, ele aumentou a despesa à custa daquilo que dos serviços que o Estado podia prestar ou devia prestar à sociedade. Portanto, foi um aumento mais grave do que propriamente alguém que poderia ter estado lá a tentar dar coisas, enfim, ou a contribuir para o bem-estar social. Não, o aumento da despesa foi para satisfazer clientelas, para aumentar essas clientelas. Agora, de repente, vir a dizer que o que ele disse hoje praticamente houve uma pessoa que tem o mesmo nome que eu e a mesma cara que eu e que foi Ministro das Finanças, mas não tem nada a ver comigo. Quer dizer, eu sou absolutamente outra pessoa. Quer dizer, isto é a história das nossas classe política governante dos últimos anos. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, com esta gracinha de Mário Centeno. Quero recordar já quero agradecer a estes dois senhores e quero recordar a vossas excelências que nós voltaremos na próxima segunda-feira. Não sei antes lembrar que este programa, o Dia D, é pensado para olhar o país à direita. Para o final também, fica aquele pedido de sempre. Coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até a próxima segunda-feira.